Amigos da Canaplan, meu nome é Nilceu Cardoso, esse é mais um episódio do Canaplan Cast. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Paulo Figueiredo, grande amigo, tanto da Canaplan quanto meu particularmente, e para falar um pouco sobre todas as oscilações, como todas as oscilações ambientais podem ter causado uma série de efeitos fisiológicos nas plantas de cana-de-açúcar ao longo de 2024. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. E já começo com uma pergunta bombástica. Estresse térmico. Nós passamos aí por novembro de 23 foi recorde de temperatura, 45, 46, 48 graus. Esses picos aconteceram ao longo de todo o desenvolvimento dos canaviais. Como que isso pode ter influenciado o desenvolvimento da planta? Às vezes até num nível celular, né? Exato. Bom, senhor, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, né? Espero poder contribuir com informações que sempre, lembro isso, são importantes para o nosso setor, para que nós possamos relembrar dos conceitos que governam aí o crescimento e desenvolvimento vegetal. O estresse térmico, a gente geralmente costuma dar pouca atenção para ele, mas esse ano, como vem acontecido de forma esporádica, mas esse ano ficou muito evidente, temperaturas muito acima do esperado. E isso faz com que a taxa fotossintética seja de fato prejudicada. Então, todo o metabolismo vegetal ele é baseado na ação de muitas enzimas, que são proteínas, que têm ligações específicas entre seus aminoácidos e essas ligações têm que ser respeitadas em relação a ângulos, encaixes perfeitos para que as reações de fato aconteçam. E quando a temperatura de um indivíduo, né, ou do tecido, ou até mesmo celular, ela sobe muito, esses encaixes nas reações metabólicas são comprometidos. E, portanto, a planta não tem outro caminho a não ser diminuir a ocorrência dessas reações, assim como criar novos mecanismos para que as reações aconteçam novamente. Isso representa um atraso metabólico no crescimento e desenvolvimento. Então, de fato, tem acontecido, tem chamado a atenção. Muitas usinas nos mandam dados com 2, 3 graus acima do esperado. Então, isso faz com que nós nos aproximemos muito mais de 40, acima de 40, 45 graus Celsius. E, de fato, o processo não só de fotossíntese é prejudicado, mas também aumentando a respiração celular. E a respiração é o inverso da fotossíntese, é o consumo de reservas. Então, uma planta sob alta temperatura acaba consumindo mais suas reservas. Certo. O senhor acha que, pensando nesse cenário de temperaturas aumentando numa escala generalizada, praticamente todo mundo, todas as regiões do Centro-Sul relataram esse aumento. Isso pode ter influenciado, por exemplo, na ocorrência de doenças, o complexo de podridão, por exemplo. Em alguma medida, isso pode ter debilitado a planta e favorecido a entrada desses patógenos? Sim, pode, porque esse aumento da temperatura causando danos celulares, ranhuras, aberturas em diversos tecidos, isso favorecendo a presença de patógenos. E ainda mais em cenário onde a água está mais ausente, a cana-de-açúcar, pela sua constituição, representa aproximadamente 70% de água, em média. Quando ela está mais nova, até mais que isso, até em torno de 80%, até um pouco mais. Então, isso faz com que os patógenos também tenham uma predisposição de usar a planta como hospedeira, né, um local de reprodução, e esses elementos nutricionais também que estão presentes na cana. Então isso de fato pode ter prejudicado, e aí fica mais difícil a retomada de crescimento da planta, porque além da questão da temperatura, que nós já citamos, diminuição fotossintética, aumento da produção de enzimas antioxidantes, quer dizer, o sistema de defesa fica em alerta, aumentando muito o custo de matérias orgânicas internas e dando mais chance para o patógeno se estabelecer. Certo. Nesse sentido, foi frequente esse ano, algumas áreas que eu visitei, a questão de isoporização, florescimento, a gente encontrava canaviais com fragilizados, o colmo, era facilmente você torcia o colmo e ele desfibrava, né? E havia uma exudação de açúcar redutor, comum que a gente vê quando cana queimada, por exemplo, mas cana íntegra, aparentemente. Isso pode ter influenciado
nesses valores de baixa pureza que nós vimos, na incidência, por exemplo, de cochonilha, que foi muito intensa, atraindo essa cochonilha. Você vê que isso pode ter favorecido? Com certeza, né? A planta sob ataque, seja de pragas, doenças, né? Patógenos em geral, até mesmo a isoporização, como nós dissemos, o sistema de alerta fica muito acentuado. E isso significa, na prática, a planta disponibilizar monossacarídeos, né? Vamos entender a glicose e frutose, que é a nossa matéria-prima, que seriam destinados para a formação de sacarose, por exemplo, ou até mesmo já estavam destinados a isso, já estavam acumulados. E esse sistema de defesa exige que a planta retome o seu crescimento invertendo essa sacarose. E essa inversão de sacarose, num primeiro momento, vai elevar os açúcares redutores. Então, esse sintoma que você relata vai bem ao encontro do que vem acontecendo. E a pureza cai, né? Porque a pureza representa a quantidade de sacarose dentro desse BRICS, que é o total. E a planta tendo que destinar para retomada de crescimento, para defesa, então ela deixa de crescer, desvia suas rotas metabólicas para a defesa, que custa muito, e portanto a planta não tem saída, ela tem que usar dessa reserva que ela mesma criou, que é a sacarose, para que ela possa passar por esse período de estresse. E quem paga a conta, de fato, é a pureza, né? Então a pureza cai. Então relativamente a planta perde. E pensando agora, enfim, a safra está caminhando para o seu fim, a 24, 25, a gente já tem 25, 26, é a grande questão do momento. E diante de tantos desafios que a cana passou, né, problema de brotação, desenvolvimento, enfim, aquela sensação, como o Júlio comentou na reunião, né, todo vai ser cana de 12 meses, ou como eu brinquei, né, parece tudo caminhão de melancia, para não falar caminhão de japonês, né, enfim, mas a gente tem que ter alguma forma. Eu sei que é muito difícil isso, mas é o desafio talvez de usar melhor o tempo que a gente vai ter pela frente. Uma das formas que a gente tem falado, né, o setor tem apostado, é a questão do bioestímulo. Como que o senhor vê o que a gente pode fazer em termos de bioestímulo? O senhor comentou da questão do balanço hormonal, de aprender a trabalhar melhor com hormônios em cana-de-açúcar, né? Exato. Uma cultura extensiva, enfim. Um panorama geral sobre isso. De fato, né, as lavouras estão atrasadas fisiologicamente e cronologicamente, né, como já foi citado. Então, é muito importante agora, nessa retomada, que nós vamos ter uma exposição melhor em relação à luz, né, pela fase que nós estamos no ano. A presença de água, naturalmente, tendo que voltar, né, já está voltando, felizmente, na maioria das regiões. E temperatura adequada, né, dentro desse cenário de crescimento e desenvolvimento. Então, aproveitar de fato as oportunidades. Bioestímulo é uma linha que realmente está crescendo muito, eu vejo com bastante cuidado, até apesar de muitos produtos, mas o setor ele está selecionando bem essa ferramenta. Eu vejo e trago como destaque o uso de aminoácidos. É uma ferramenta muito importante, porque, de novo, fisiologicamente falando, a planta produz seus próprios aminoácidos, claro, porque ela precisa desse elemento que governe esse metabolismo vegetal. Mas se eles forem aplicados de forma exógena e forem devidamente absorvidos, com uma série de vantagens, e esses aminoácidos estando presentes dentro no citoplasma, dentro da célula, então a constituição na formação de proteínas e utilização desses compostos para a produção desses aminoácidos, a produção de outros compostos secundários, isso fica tudo mais agilizado, fica tudo mais leve. Então a planta de fato retoma esse crescimento após um estresse grande. Então a presença de aminoácidos eu vejo como muito estratégica. A gente vê a maioria das usinas já nessa época que estamos agora, com uma primeira aplicação, o que é desejável, desde que a planta tenha uma certa capacidade de absorção, tem que ter um ponteiro, né, que pelo menos tenha folha verde com capacidade de absorver esses aminoácidos, saindo desse estresse, e depois em seguida as intervenções mais corriqueiras, né, como por exemplo o uso de foliares, né, uma ou duas aplicações, enfim. Então cada usina tem seus processos. Mas isso não significa que nós não tenhamos que ficar atentos em relação a hormônios, como você citou,
Vejo um grande crescimento nesse tema, né, para os próximos anos. Temos algumas ofertas no mercado, então a gente pode escolher bem essas intervenções, mas com bastante possibilidade de ganhos de TCH. Os extratos de algas também, que já vem há muito tempo sendo utilizados e com bastante sucesso. Então depende de cada momento. É claro que nós não precisamos misturar tudo isso, mas separar isso em intervenções, mas usando agora principalmente novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março como os grandes períodos de intervenção. Certo. E essa fragmentação, então, em mais de uma intervenção, acho que é o caminho, né? Porque antigamente a gente só brincava que cana você plantava, passava um herbicida, fazia o quebra-lombo e voltava no ano seguinte para colher, né? Muita coisa mudou, né? Mudou. Talvez obrigado por uma pressão de produtividade, enfim. Hoje é completamente diferente o manejo que se fazia, o número de intervenções. Exato. E pelo jeito tende a aumentar. Tende a aumentar. Se nós separarmos o ciclo da cana em 12 partes, mais ou menos 9 partes serão destinadas à grande fase de crescimento e desenvolvimento. Claro que numa curva que vai sendo descendente né, com o avanço desse período, e os últimos 3 pedaços destinados à maturação. É mais ou menos essa conta que a gente faz. Só que em relação a crescimento e desenvolvimento, muito mais acentuado nesse início. Uma outra forma da gente falar isso a cana responde bem a nitrogênio até aproximadamente 7, 8 meses de idade. E mais ainda, mais próximo dessa fase juvenil, né, da retomada de crescimento. Então, uma maneira fisiológica de nós qualificarmos isso a cana precisa ter proteínas. Certo. Então, tem 2 moléculas muito importantes relacionadas a crescimento, desenvolvimento e armazenamento. Proteínas e sacarose. Então, eu brinco às vezes com meus alunos falando, agora é a hora da proteína. E proteína significa nitrogênio, significa a formação de aminoácidos para que o metabolismo seja agilizado. Então eu vejo nessa retomada com lavouras com 5, 6, 7, 8, 9 meses, né, em alguns casos, ainda mais agora que estão relativamente atrasadas, a presença de novo desses aminoácidos e dessas outras estratégias juntas, em conjunto, que possam de fato alavancar esse crescimento e desenvolvimento. E lá na frente, obviamente, nesse terço final, nessa parte final, nos preocuparmos com a qualidade da matéria-prima. Sim, com certeza. Aí é o grande desafio, né? Era a próxima pergunta. Não, pois não. Era justamente chegando, então, falando de sacarose. O que a gente pode esperar, né, de um canavial? Vamos dizer assim, tem um verão, uma primavera boa, um verão bom, tem até um restabelecimento, parte desses canaviais retomem brotação, cresçam, mas vai ter aquele atraso de desenvolvimento, como o Júlio bem comentou, né? Vou ter uma cana que no papel ela tem 11 meses em março, mas no campo eu olho e falo, bom, parece que não tem nem 7 ou 8 direito. Como que fica a maturação e o uso do maturador num cenário desse? Vai, claro, depender muito do que vai acontecer, né, nesse período. A gente acredita que vai ser um período favorável, como você desenha. Chegando lá na frente, nós vamos encontrar um cenário de predisposição para a formação de sacarose. Eu não vejo assim grandes prejuízos Claro que tem lavouras que vão estar muito atrasadas, aí sim, nós estamos falando de uma planta mais juvenil, e aí fica mais difícil a maturação. Mas na maioria dos casos eu vejo que nós vamos ter uma possibilidade de enfrentar uma lavoura quase que normal em início de safra. Ela vai nos apresentar, até pela condição que a gente coloca, um teor de AR mais alto, né, um teor de umidade também mais alto. Isso não significa que nós não vamos ou não poderemos usar a ferramenta maturador. Pelo contrário, eu vejo que o ano que vem, guardando essas condições que nós estamos aí pensando que deve acontecer, nós vamos ter mais cenários para o maturador. Então nós vamos ter que ficar atentos à qualidade da matéria-prima, escolher melhor as áreas que deverão ser tratadas, sempre, nesse tema, sempre esperar é um bom negócio. Então, deixar a cana construir a sua capacidade de BRICS, construir a sua formação de sacarose e a gente fazer um burilamento, um acabamento com o maturador. Então, eu vejo que é um ano que tem muita chance e nós temos que ficar atentos para essa ferramenta. E nesse cenário que o açúcar vai ser
novamente tende a ser a grande salvação, ainda mais que a gente não tem muito bem ao certo o que vai acontecer em termos de preço de combustíveis, né? Talvez o uso de maturador ele possa se estender na próxima safra. A gente tem que estar mais atento a um uso, por exemplo, no meio de safra ou até no final de safra. Eu sei que muita coisa para acontecer, mas acho que é uma mensagem importante que às vezes as pessoas veem como algo engessado, né? E a natureza é dinâmica. Como o senhor enxerga esse uso? Nós vamos poder expandir? Quais critérios que a gente pode utilizar? Enfim. Sempre o olhar para nós. Eu sei que é muito difícil isso dentro de uma unidade produtora, que envolve frente de colheita e aí uma logística que é cara, que é trabalhosa e tal. Mas pensando na planta, nós customizarmos cada vez mais essa ferramenta, visando a maturação. E escolhemos melhor. Então, aquilo que a gente pode esperar, deixar a própria planta entregar esse ATR e nós melhorarmos por uso de maturador, sempre é desejável. E nesse aspecto, não vejo a dificuldade, dependendo do que acontecer nesse verão agora, e no outono, não vejo a dificuldade de nós ampliarmos o uso dessa ferramenta. Até mesmo porque, como já estamos falando, essa cana ela vai precisar de mais tempo. Isso não significa que ela não precise de maturadores. Então eu vejo como uma possibilidade sim. E também como já tem aumentado, felizmente, o uso de maturadores em final de safra, né, que é uma ferramenta muito importante, muito tecnológica, mas que também traz muitos resultados, né? Então eu vejo o ano que vem um ano importante para isso, né? E pensando nesse contexto que talvez a safra não comece tão cedo como esse ano. Não, muito provavelmente não vai começar tão cedo, né? Não tem como começar tão cedo. Pode ser que ela seja empurrada para o meio para frente. Talvez então tenha um ambiente propício em setembro, outubro do ano que vem para esse uso. Exatamente. Então, eu, como você comentou, a gente vê muito isso, né? A gente que está sempre aí nas usinas, você também. Esse ano nós vamos ter maturador. Não, esse ano nós não vamos ter. Não é. Como se fosse algo sim ou não, né? Sim ou não. Não. Eu vejo momentos em diversas situações. É muito comum nós vimos nas usinas, e quando a gente se depara com as análises tecnológicas, a gente vê que tem muitas áreas que poderiam ainda ser tratadas e não são. Ou o inverso, né? Então eu vejo muito essa possibilidade de nós garimparmos essas condições para que nós possamos extrair o melhor da matéria-prima. Para fechar, professor, uma mensagem para o pessoal sobre a próxima safra. Está todo mundo contente agora que a chuva chegou, mas tem muito desafio pela frente. Sei que é difícil, mas enfim, uma palavrinha para o pessoal que está assistindo a gente. Eu acho que nessas questões finais nós acabamos abordando isso de uma forma positiva, né? Eu vejo que tem grandes possibilidades de retomar esse crescimento, sim, não tem porquê. Nós temos ferramentas, citamos hoje no evento, né, sobre uma ferramenta que vem crescendo muito, que são as tecnologias visando pré-seca, né, deixando a planta mais estruturada, com metabolismo melhor para enfrentar esse período de estresse. Então eu vejo que nós temos ferramentas, claro que a gente pode escolher melhor, mas eu vejo que o setor tem grandes possibilidades, grandes empresas sérias que estão aí nos auxiliando e a universidade tentando ajudar a desvendar todos esses caminhos. Então eu vejo, de fato, o ano que vem como uma possibilidade de uma boa safra. Vai ter trabalho, mas a gente está aqui para isso. Talvez não seja o que foi em 23, que foi um ano extremamente bom de trabalhar, né, com grandes surpresas positivas, mas talvez seja um ano, e a gente espera que seja um ano normal. Joia. Professor, agradeço muito a participação nesse podcast. Sempre conte com a gente, nos veja como amigos, sempre que precisar, nós estamos aqui à disposição. Eu que agradeço, senhor. Um grande abraço para vocês, admiro o trabalho de vocês e estarei sempre à disposição. Joia, obrigado. Pessoal, esse foi mais um podcast o Canaplancast. Agradeço a atenção de vocês e fiquem atentos que em breve viremos com mais conteúdo. Um abraço.